Hoje nós estamos já de pijama, porque como a gente vai falar sobre meditação, a gente já vai ficar num clima assim depois de relaxamento, para a gente poder já dormir também. Então a gente queria que esse momento fosse um momento bem especial, porque hoje eu quero que vocês realmente sintam o que é o estado meditativo, que vocês percebam o quanto é simples e o quanto é necessário todos nós fazermos isso, tá? Então o nosso tema de hoje é desmistificando a meditação. E eu preciso começar a falar para vocês que meditar não é um verbo em si, né? Eu não vou meditar, né? Eu entro num estado meditativo, então é um estado e não uma ação. A gente não vai lá meditar, né? A palavra meditar, ela leva a gente a acreditar que é um verbo, mas não. É um estado meditativo, então nós entramos num estado de meditação, de contemplação. Então, isso é um ponto. Dentro da meditação existem alguns paradigmas, algumas crenças que foram intituladas ao longo dos anos, né? Antigamente acreditava-se que só dava para meditar quem fosse yoga, os monjos, Buda. Então o que acontecia? Por quê? Porque essas pessoas passavam muitas horas meditando, mas isso porque essa meditação está dentro da prática religiosa deles. Então, realmente eles passam muitas horas meditando, tem benefícios excelentes, mas nós aqui na nossa vida cotidiana, nós não conseguimos ficar por horas e horas meditando. Então, a gente foi adaptando as nossas vidas. E isso não significa que a gente não vai ter o mesmo resultado que eles. Vai, e com o tempo também a gente pode ir aumentando conforme a gente sinta a necessidade. Então, primeiro, uma crença muito forte. Para meditar, eu preciso... Deixa eu só olhar a colinha que eu fiz aqui, que eu até estava montando um post e depois vou postar para vocês lá no Insta também. Que a gente tem que parar de pensar para meditar. Essa é a primeira coisa, né? Às vezes as pessoas que estão num estado ansioso muito grande ou que são muito ligadas, assim, a gente costuma falar que são ligadas no 220, elas costumam acreditar que para meditar precisa parar de pensar. E aí, como elas não conseguem, elas acham que elas nunca vão conseguir meditar. E isso é uma crença. A gente não precisa parar de pensar para meditar. Depois eu vou ensinar para vocês. Na verdade, os pensamentos eles vão continuar vindo. Ninguém consegue parar de pensar. A gente não consegue parar a nossa mente. Então a gente simplesmente acolhe os pensamentos que vêm. E conforme a gente vai diminuindo as nossas ondas cerebrais através da respiração, a mente também tende a sentir esse relaxamento e os pensamentos vão se acalmando junto com isso. Então não precisa parar de pensar. Vai ser vagos momentos que isso vai acontecer, então você pode parar de pensar? Pode, mas não vai perdurar por muito tempo, porque realmente a nossa mente está em constante movimento, então ela não vai ficar por muito tempo sem pensar, ok? Então já quebrem essa crença de que eu não consigo parar de pensar, porque não é para parar mesmo de pensar, é para continuar pensando. A segunda é que eu preciso estar num local totalmente silencioso e que eu tenho que estar numa posição de lótus. Então, por exemplo, que é sentado cruzado com as pernas cruzadas, com a coluna ereta e com aquele movimento de lótus na perna, que é uma posição do yoga. E nós também não precisamos disso para meditar. Nem todo mundo consegue fazer a posição de lótus, eu mesmo não consigo. Então, eu medito com as pernas cruzadas de borboletinha, igual a gente aprende na pré-escola mesmo, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, ó, minhas pernas estão cruzadas como de borboletinha, tá? O meu joelho fica alto do chão. Então, assim, tem técnica para o joelho ficar mais baixo? Tem. Se a gente colocar uma almofadinha embaixo do bumbum, né? Um quadradinho ou uma almofadinha mais firme, aí a gente consegue fazer com que os joelhos desçam mais. Então, existem também alguns aparatos que a gente usa para meditar,
mas isso a gente vai adquirindo com o tempo e conforme a gente pratica muito. Ou às vezes até uma almofadinha comum a gente dobra, senta e aí já fica um pouquinho mais confortável também, até para poder encaixar a coluna no lugar. Não precisa estar num local silencioso. Por quê? Porque uma das práticas que eu vou falar para vocês hoje, que é o Mindfulness, o que é? É a prática da meditação de prestar atenção, né, de estar no momento do agora, no consciente. E se tiver um lugar com barulho, a gente aproveita esses barulhos para usarem eles durante a nossa meditação. Então a gente começa a prestar atenção nos barulhos, nos ruídos. Se tiver num lugar silencioso, ótimo. E mesmo assim a gente consegue ainda escutar os barulhos, né? Os sons dos pássaros, do vento, de algum bichinho, de alguma coisa a gente vai escutar. A gente nunca vai estar num silêncio total. Até porque se nós estivéssemos num silêncio total, nós ficaríamos loucos. Então existem até casos de pessoas com problema de audição, de surdez total, que elas precisam de um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a isenção total de barulho pode nos levar à loucura, tá? Então existem estudos para isso. Então a gente nunca vai estar num lugar 100% silencioso, tá? A gente sempre vai ter algum ruído que a gente pode ficar atento e usar ele durante a nossa meditação. Em relação à postura ainda, Priscila, mas eu preciso meditar sentada, então, com a perna cruzada de borboletinha? Não, tem gente que não consegue cruzar a perna como eu tô aqui. Então, faz sentada com as pernas esticadas, ou faz sentada numa cadeira onde você consiga ficar sentada confortavelmente. A única coisa que eu não indico para meditação é que a gente faça a prática deitada, porque se a gente fizer ela deitada, a gente vai começar a entrar num nível de relaxamento muito grande e pode ser que você pegue no sono. Tem problema de praticar, por exemplo, quando você for dormir deitada? Não, por quê? Porque daí sim você já vai dormir e já tá na posição deitada. Mas, por exemplo, se você for praticar de manhã, faça sentada. Para quê? Para você poder começar a trazer para o seu corpo um estado de consciência, tá? Tem algumas meditações que é tipo yoga restaurativa, nidra, que aí eles utilizam posição deitada. Mas aí é o tipo da meditação, tá? Então, nesses casos, a gente pode fazer deitada. Mas aqui eu vou falar para vocês hoje, a gente faz sentada numa posição que fique confortável para vocês. Seja com as costas apoiadas, pode pôr uma almofadinha atrás às vezes, ou encostar no próprio encosto do sofá, ou na cabeceira da cama, ou numa cadeira que você consiga sentar de forma confortável. Só cuidado para os pés não ficarem fora do chão, porque senão vai ficar desconfortável. Então ache uma posição que o seu corpo se encaixe, que você consiga sentar e realmente sentir que o seu corpo está encaixado. Você pode até colocar almofadas. Pega uma almofada aí pra mim. Por exemplo, coloca uma almofada aqui assim, ó, para, por exemplo, apoiar os braços, né? Então você consegue deixar os braços apoiados, o ombro relaxado. Tá vendo? O ombro tá encaixadinho. E aí você consegue encaixar. Vai apoiando de almofada, pode pôr a almofada em volta. Então, assim, vai pôr posições que o seu corpo realmente se sinta que ele está quietinho, que ele está acolhido. Por quê? Porque senão sua mente vai te sabotar. Ela vai ficar falando, ó, tá doendo a costa, tá doendo a perna, tá doendo não sei o quê. E aí ela não vai deixar você se concentrar na meditação. Isso então é o segundo. Então, ó, o primeiro, crença que tem que parar de pensar. Na meditação nós não precisamos parar de pensar. Segundo, eu preciso estar num lugar silencioso e preciso estar em posição de lótus. Também não é verdade. Nós podemos praticar no meio de uma festa, no meio de um barulho total, e podemos praticar em várias posições, sejam elas sentada, com a perna cruzada, com a perna reta, na cadeira, no sofá, no chão, na cama, onde vocês se sentirem bem, tá? E o terceiro é que, deixa eu ver, que você precisa ter muito conhecimento ou experiência.
Não, nós não precisamos ter grandes conhecimentos e nem grande experiência, porque isso vem com o tempo. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui são técnicas básicas, simples, tá? Para quê? Para dar um start na meditação. E aí, conforme você for praticando a meditação, você vai encontrando novas técnicas, vai procurando outras literaturas. E aí, gente, existe uma infinidade de técnicas de meditação que vocês podem praticar, que vocês podem ir testando e vendo qual encaixa melhor para vocês, tá? Não existe uma que é 100% boa e outra que é 100% ruim. Existe a técnica certa para cada pessoa. Então, existem, por exemplo, técnicas de respiração em algumas meditações, outras, eles usam outro tipo de concentração. Em outras, existe uma meditação que a gente chama meditação ativa, que é através da dança. Então, as pessoas dançam e durante a dança estão praticando a meditação. Então existem muitos tipos de meditação, conforme também a cultura dos lugares que vão implementando isso, e isso a gente vem conhecendo depois que a gente começa a praticar o básico da meditação. E aí um adendo importante sobre a meditação é que meditação não é religião, pode ficar tranquilo. É lógico que no Oriente existem religiões que utilizam meditação, então aí as pessoas aqui acabaram juntando a religião oriental com a meditação, então a maioria das pessoas acreditam que quem pratica meditação é budista ou taoísta ou algumista da vida. Não, quem pratica meditação está procurando o seu eu interior, essa é a ideia, é você estar de bem com você mesmo. E sempre que você estiver praticando meditação e conseguir alcançar o seu eu interior, as coisas de fora não vão te abalar. Lembra que a gente vem falando sempre que o que está fora é reflexo do que está dentro? Se dentro você estiver em paz, lá fora também vai estar. Isso. Então, só para antes da gente fazer a técnica, deixa eu só esclarecer mais algumas coisas. Existe uma meditação que chama Mindfulness, que é a atenção plena. Essa meditação é uma meditação amplamente difundida hoje, principalmente nas pessoas que têm grande sucesso e em grandes esportistas. Por quê? Porque essa meditação, ela faz com que nós voltemos a nossa atenção, a nossa consciência para o momento agora. Então, por exemplo, para quem é esportista, é extremamente necessário estar focado no agora. Por quê? Porque ele não pode vacilar, porque um décimo ele perde a disputa que ele está tendo ali do esporte dele. Então, o Mindfulness, ele faz o quê? A gente começar a prestar atenção no agora, no presente, nesse exato momento. O que vem depois ou o que veio antes não existe. Existe só o agora. Outra coisa que a meditação auxilia é o que? A questão de... deixa eu achar a palavra que eu esqueci. Tempo de ação e resposta. Então, a meditação, ela faz o quê? Ela vai fazer com que você pense antes de responder, antes de executar algo. Então você começa a desacelerar. Por isso a meditação é tão essencial para quem tem crises de ansiedade, para quem tem um pensamento acelerado, para quem é muito ligado no 220. Por quê? Porque a meditação faz com que as nossas ondas cerebrais estejam trabalhando um pouco mais baixas. E isso faz com que a gente pare com aqueles ímpetos de raiva, de explosão, de ir lá e fazer tudo, sair correndo desesperado. Então a gente começa a pensar antes. Então a gente abre uma brecha no nosso subconsciente para a gente primeiro analisar a situação para depois agir. Por isso é tão importante a prática da meditação. Para as pessoas que são ansiosas, pessoas depressivas, com crises, enfim, com vários sintomas, às vezes de toque, agorafobia, enfim, praticamente para tudo, tá? A meditação, como a gente já tinha falado antes, ela já é reconhecida pelos médicos, a grande parte dos médicos hoje já indicam a meditação, tá?
E o que eu preciso falar para vocês? O Brasil é considerado um dos maiores países, um dos primeiros países em consumo de ansiolíticos, tá? Que são remédios para ansiedade. E a gente acostumou a ir na farmácia e achar que a cura e a solução para os nossos problemas estão dentro de caixinhas. E eu preciso informar a vocês que não estão dentro das caixinhas, tá? A cura está aqui dentro, a solução está aqui dentro. Só que por muitas vezes a gente não quer olhar o que tem aqui dentro. E a gente acha mais fácil ir lá no balcão da farmácia e comprar uma caixinha de remédio, achando que essa caixinha vem com uma solução milagrosa. E a solução não está lá. Se estivesse, nós não seríamos o país que mais consome ansiolítico no mundo e não teríamos tantas pessoas depressivas e ansiosas como a gente tem, porque essa medicação já teria as curado. Então, esses medicamentos, em alguns casos, eles são necessários? Sim, são necessários, mas em casos e em momentos específicos e não como uma fuga para amenizar um sintoma de ansiedade. Porque senão o que acontece? A gente fica botando toda a nossa fé naquela caixinha, achando que aquilo vai resolver o nosso problema. E não vai. Por quê? Porque lá eu estou apenas mascarando a minha dor e não estou resolvendo a minha dor. Então, enquanto eu não olhar para mim internamente e não entender de onde vem aquela dor, eu não consigo sair desse estado. Eu não consigo deixar de ser uma pessoa ansiosa, eu não consigo deixar de ser uma pessoa depressiva, porque não é a medicação que vai curar isso, tá? Então, quando a gente vai num psiquiatra que receita uma medicação, precisa estar vinculado juntamente com uma terapia. Por quê? Porque é através da terapia que a gente vai se descobrir, se conhecer para conseguir parar de tomar os remédios. Porque senão a gente fica criando uma muleta e achando que a gente... Aí o que acontece? Tem médicos que eu já escutei falar eu escutei médicos falando que a gente teria que tomar o remédio para o resto da vida. Tá? Eu sou uma dessas pessoas. Em alguns anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, tive uma crise que chama de agorafobia. Eu passava mal em meio de muitas pessoas, no meio do público, eu tinha crise de choro, foram períodos assim bem desafiadores na minha vida. Eu passei por psiquiatra, tomei antidepressivos, tomei ansiolíticos, tomei Rivotril, gente, eu chegava a tomar 8 comprimidos de Rivotril por dia. Rivotril era como se fosse uma bala para mim, tá? Eu tinha ele na mesa do meu trabalho, eu tomava Rivotril como uma bala, como se fosse uma bala. Eles nem faziam mais efeitos para mim de tanto que eu tomava. Até que eu descobri que eu teria que me descobrir para poder largar os comprimidos. E aqui, ó, para não falar que é mentira, essa foi a última caixa de Rivotril que eu nem cheguei a tomar. Tá? Ela já tá até vencida, eu guardei porque eu queria fazer um vídeo, eu nem cheguei a consumir a medicação, ó, os comprimidos estão todos aqui ainda. Por quê? Porque eu parei de tomar a medicação, fiz terapia com psicólogo e depois disso eu comecei a me descobrir. Além da psicóloga, eu fui procurar outras alternativas porque eu sabia que não eram os comprimidos que iam curar. Os comprimidos simplesmente mascaravam o que eu tinha de sintoma. Então eles faziam com que eu ficasse dopada e não tivesse consciência do que eu estava vivendo. Então eu estava simplesmente fugindo da minha realidade. E aí chegou um momento que eu disse que eu não queria mais aquilo para mim e eu fui atrás. Então, se alguém está passando por um momento desafiador e acha que não tem solução ou que a solução está nos remédios, eu digo para você que não está nos remédios e que tem solução sim. Às vezes dói olhar para dentro, mas é mais fácil e é uma vez só. É como um esparadrapo que a gente brincou esses dias, né? Que quando a gente puxa de uma vez só e acabou, tá? Hoje já faz mais de 3 anos, quase 4 anos que eu não tomo nenhuma medicação.
E depois disso, nem medicações comuns eu já também não tomo quase. Então, assim, raríssimas vezes eu tomo algum remédio para dor de cabeça, remédio gripe. Faz muito tempo que eu não tenho nenhum tipo de resfriado. E eu era uma pessoa que sempre tinha muitas gripes recorrentes, dor de garganta. E depois de tudo isso, eu acabei descobrindo por que eu tinha tantas doenças. Era um meio que eu achava de ter a atenção das pessoas. Tá? Então, toda doença tem um fundo emocional por trás, como a gente já falou, né, Lê? Sim. E aí, tudo isso, como a gente sempre fala, todas as terapias vão para um centro só. Tudo vai para o mesmo lugar. E aí, a meditação não é diferente. A única diferença da meditação para as terapias convencionais é que você pode fazer sozinho. Não precisa ninguém te orientando. É só você sentar, relaxar e tentar pensar no nada. Vai vir milhões de coisas. A gente pensa em 7.000 coisas por segundo. Então vai vir muitas coisas na sua cabeça. Deixe vir e ir embora. Deixe vir e ir embora. E aí você vai ver que aos poucos elas vão diminuindo. E você vai conseguindo meditar mais e mais horas. Dá para começar com 5 minutos, 3 minutos. Na hora que você vê, você está fazendo 1 hora, 2, nem percebe. Triscou assim. E quando? Essa é a pergunta, né? Quando devo fazer meditação? Quando? Qual o horário? O horário que você sentir. Esses tempos eu falei para a Pri, era umas 4 horas da manhã, algo batendo na minha cabeça para eu meditar. Levantei da cama e vim meditar. Fechei o olho, fiquei meditando. Para mim tinha passado uns 15 minutos, 10 minutos. Na hora que eu olhei, tinha passado 1h30. Então, você sentiu, vai e faz. Você vai ver, é prazeroso de verdade. Isso. A meditação é um momento seu, né? Um momento de encontro com você mesmo. Então, é um hábito. Ontem a gente falou sobre o hábito e a meditação. Praticar a meditação é um hábito que deve ser regado todos os dias. Tá? Não pode falar assim, vou meditar hoje, amanhã não vou, final de semana não medito. Então, comecem nem que for 5 minutos, gente. Eles falam que se a gente conseguir meditar 8 minutos por dia, a gente já tem grandes benefícios mesmo, mudanças assim gigantescas na nossa mente. Tá? Então, a gente vai praticar a meditação agora e antes de meditar, eu quero ensinar para vocês uma técnica que a gente aprendeu no Templo Zulai, que é aqui em Cotia, pertinho aqui em São Paulo. Tem um templo budista lá, o ano passado a gente teve lá. E aí, lá eles usam bastante esse tipo de incenso, ó, que ele não tem vareta, é só o incenso mesmo, tá? É uns pauzinhos, eles vêm nesses feixes assim, ó. Então lá eles usam bastante desses incensos, né? Eles têm. E aí tem na entrada do templo tem um grande incensário gigante. E aí eles sempre dão um incensinho desse pra gente. A gente acende, segura o incenso como se fosse um cigarro, né? Assim, ó. Coloca as 2 mãos e as pontas dos dedão aqui, encosta na testa. E aí, com o incenso aceso, a gente faz isso antes de começar a meditação. A gente pensa numa intenção, em algo que a gente quer entregar para Deus, agradecer, né? Ou algo que a gente está precisando que seja visto. E aí a gente faz uma oração com incenso aqui na testa, que significa que é uma conexão com a divindade, com Deus, e que esse pensamento, essa intenção que esteja aqui, seja levada para Deus e para que Deus possa fazer e agir da melhor maneira possível. Então, quem tiver incenso em casa e quiser acender quando for praticar a meditação, pode fazer isso também, tá? A gente acende o incenso, coloca na testa, segurando com os dedos, né? E faz uma intenção. Isso. Faz uma intenção. Isso. E aí coloca no incensário e deixa queimar. Esse aqui inclusive é um incensário da nossa lojinha, tá? Que é o incensário Yogi. Mas quem não tiver incensário pode ser num copinho, numa xicrinha com arroz. E aí eu me queimando.
Aqui, que esse aqui, para essa varetinha, ele tá apertado. Aí. Então, o nosso incenso já está aceso. Vou deixar ele aqui do lado para ir purificando as nossas memórias. E aí, eu já convido vocês, então, a sentarem aí de maneira bem confortável para que a gente possa praticar por alguns minutos aqui a meditação, para que vocês possam sentir. Eu vou ensinar a técnica de respiração também, tá? Esse aqui é outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, é um sininho, a gente chama, é uma tigela tibetana, tá? Então, ó, é uma tigela tibetana, e aí ela emite o som. Geralmente a gente usa ela na meditação para ampliar sons, né? Então, durante a meditação, na hora que vocês estiverem com os olhos fechados, às vezes vocês vão escutar um barulhinho de sininho, é esse sininho que tá tocando, tá? A gente usa ela para poder aumentar as frequências sonoras, que também tem bastante a ver com meditação, com concentração, com estados de elevação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para meditar, a gente precisa respirar. A respiração é extremamente importante. E eu quero que vocês se concentrem para lembrar como é um bebezinho respirando. Lembrem que quando a gente vê um bebê respirando no berço, muitas vezes a gente vê... Eu vou virar a câmera mais para mim aqui, que o Lê já tá ali no chão, já ele vai meditar ali no chão. O bebê, quando ele tá deitadinho, o que a mãe fica olhando o bebê? Se a barriguinha dele tá subindo e descendo, que daí a gente vê que a criança tá respirando, né? Muitas vezes a gente põe a mão na barriguinha e fala assim, não, ele tá respirando, assim, que às vezes ele tá dormindo tão quietinho e a mãe fica lá com medo e sempre olha a barriguinha do bebê para ver se ela tá subindo e descendo. E essa respiração do bebê na barriga, o que é? É uma respiração que é feita pelo diafragma, que é a respiração natural de todos nós. Só o que acontece? Como a gente vive na loucura, na correria, na pressa e que tudo tem que ser para ontem, a gente começa a parar de respirar pelo diafragma, que é aqui na boca do estômago, e começa a respirar só aqui no peito. Então a gente acha que quando a gente está respirando, que é o peito que a gente tem que o peito que tem que subir aqui. E não é o peito, é aqui o diafragma. Isso mesmo, Marcela. A Chica também falou que a meditação, que a nutricionista indicou meditação. E por quê? Porque a compulsão de comer, né, de às vezes se alimentar com uma comida mais rápida, ali tipo um pão, uma bolacha, alguma coisa, é justamente por um impulso ansioso. Então o que acontece? Quando você começa a meditar, você diminui esse impulso ansioso e você começa a pensar antes de se alimentar. Por isso que as nutricionistas indicam, né? Isso. Ah lá. Isso mesmo, Marcela lá, tá vendo? Levava o terço. E aí, Olê, pega um japa-mala pra mim, por favor. A gente pode meditar também usando o terço, que é um instrumento católico. E também a meditação é feita também com japamala, que é esse terço aqui. Na verdade é como se fosse um terço, tá? Só que hindu, é indiano. Então ele tem 108 contas, que é um número sagrado. E aí você pode usar ele durante a meditação, por quê? Porque você vai passando conta a conta, repetindo algum mantra. Tem pessoas que praticam o Ho'oponopono utilizando o japamala, tá? O Ho'oponopono original não fala da utilização do japamala. Ah, Priscila, mas tem problema de utilizar o japamala? Não, gente, não tem problema. Se você se sente bem falando, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, e vai passando, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Se esse é um jeito de você se concentrar, porque você tá segurando ele na sua mão, ótimo, pode utilizar sem problema nenhum, tá? Então, ó, tem vários japamalas, ó, esses aqui também são da nossa lojinha, ó. Todos eles têm 108 contas. São feitos com esses aqui são coloridos, são feitos com sementes de açaí, então são sempre sementes naturais ou pedras naturais, que é justamente para que a gente tenha essa conexão com a natureza
para poder ter esse estado reflexivo, tá? Então, se quiser usar o Japamala, pode usar, não é obrigatório, não existe nada que é obrigatório, tá, gente? São apenas dicas que deram certo para alguém e a gente vai fazendo e vai se adaptando. Então, vamos voltar à respiração. A respiração por causa do sono, isso mesmo, Chica. Se você começar a praticar meditação antes de dormir, o que vai fazer? Vai fazer com que suas ondas cerebrais, porque você é muito agitada, então vai fazer com que as ondas cerebrais diminuam e aí você consiga dormir bem e através do sono você melhora uma série de outras coisas, né? Aí o sono é um aliado muito importante em várias fases da nossa saúde, tá? Respiração, então, gente. Eu vou pedir para vocês colocarem as mãos de vocês na boca do estômago, assim, ó, como tá a minha, aqui embaixo do peito, bem na boca do estômago. E vocês vão puxar o ar sentindo a barriga de vocês subir. No começo, às vezes é mais difícil, mas isso vem com a prática. Então, segurou o ar, ó, barriguinha cheia, solta o ar, barriguinha murchando, tá? Então, quando vocês puxam o ar, o abdômen tem que inflar e quando solta, o abdômen tem que murchar. Então, a respiração, ela deve ser, a gente deve concentrar a respiração aqui na boca do estômago, preferencialmente pelo nariz, então puxando pelo nariz, soltando pelo nariz. Se não conseguir, pode ser pela boca. A única coisa é que pela boca, às vezes a oxigenação demora um pouquinho mais para acontecer, porque não tá, os canais não são os mesmos, tá? Outro detalhe, quando puxar a respiração, toma cuidado para não fazer muito forte, porque se você puxar ar demais, pode ser que você sinta tontura, porque você tá levando oxigênio demais de uma vez só pro cérebro, e aí pode ser que você sinta uma tontura. Então, puxa o ar tranquilo, calmo, enche o pulmão, segura um pouquinho, solta. Isso. A primeira vez que a gente for puxar a respiração, a gente pode até soltar pela boca, justamente para quê? Para dar a sensação de que a gente está esvaziando e soltando toda a tensão do nosso corpo. Então, ó, e solta. Deixa soltar a musculatura do pescoço, do ombro, né? Se sentir que tá tensa, né? Faz um movimento antes para poder soltar a musculatura. E aí a gente vai começar a praticar um movimento de respiração agora em 3 tempos. Então a gente segura, aliás, a gente puxa contando 3, segura contando 3 e solta contando 4, tá? Então a gente vai primeiro puxar 3 segundos, segurar 3 segundos e soltar por 4. Por quê? Porque quando a gente solta, a gente tem que tirar todo o gás carbônico que tá dentro da gente e soltar ele. Então a gente precisa soltar muito mais o ar do que tá entrando, ok? Então, todo mundo junto aí. Deixa eu só aumentar o volume da música. Vou pedir agora para vocês fecharem os olhos e prestarem atenção apenas no som da minha voz. Então, permitam-se apenas sentir as sensações do seu corpo. Então, vamos lá. Se você se sentir bem, pode colocar a mão na boca do seu estômago para você poder focar na respiração. Segura, solta. Isso. E a cada respiração, você vai prestar atenção no ar entrando, no ar armazenado nos seus pulmões e soltando lentamente. E você vai prestar atenção apenas na sua respiração. Vá respirando, nós vamos fazer esse ciclo por umas 4 vezes. Isso. Puxa o ar, segure e solte. Perceba como é o ar entrando pela sua narina
se ele está mais gelado, se ele está mais quente. Como é a sensação do seu abdômen inflando, do seu peito. Sinta todo o trajeto do ar dentro do seu corpo. E mais uma vez, puxe, segure e solte. Isso mesmo. Agora você já percebe que você já está mais relaxado, que o seu corpo já está mais relaxado, que a sua mente também está mais relaxada. E agora continue respirando, mas sem necessariamente forçar a respiração. Vá respirando tranquilamente, como você costuma respirar. E apenas perceba as sensações que o seu corpo está sentindo agora. Vá passando por cada parte conscientemente do seu corpo. Você pode começar pelos pés. Sinta onde os seus pés estão tocando. Sinta se eles estão formigando, se está tendo algum desconforto na região dos seus pés. Sinta suas pernas. Perceba se elas estão sobre algo macio, se está quente, gelado. Isso. Vá percebendo cada sensação que o seu corpo te traz. E se sua mente quiser te levar para outro lugar, diga para ela: agora eu estou aqui e eu quero conscientemente prestar atenção no meu corpo e na minha respiração. E se por algum momento você se perder, não tem problema, você pode voltar a todo momento. E apenas foque no som da minha voz. Vai escutando o som do ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta seus braços, suas pernas. Perceba agora sensações que talvez você não percebesse há muito tempo. Perceba se há algum lugar com alguma tensão, se são seus ombros, seu pescoço, se são as suas pernas. Perceba onde está essa tensão e vá conscientemente desfazendo, soltando esses nódulos de tensão. É você que está no comando. É você. Apenas permita-se. Isso. Respirando profundamente. E se você tiver dificuldade para poder se concentrar na sua respiração, vá repetindo para você: ar que entra, segura e solta. Mais uma vez, ar entrando, segurando e soltando. Isso. E vá repetindo para você: o ar entrando, segurando e soltando. Isso. E você também pode ir repetindo frases, mantras. Você pode repetir no Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E a cada respiração você repete mais uma vez: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai enchendo seus pulmões e soltando lentamente. Vá sentindo que o seu corpo está leve como uma pena. E que você percebe cada sensação, você percebe se há algum desconforto. E que se sua mente devagar está tudo bem,
é porque ela quer te mostrar algo. Veja o que ela quer te mostrar e volte novamente para a sua respiração. Isso, mais uma vez, é você que está no controle, você decide o que você quer. Você tem total controle daquilo que deseja. Vai respirando, soltando lentamente. E quanto mais você respira, mais relaxada fica. E quanto mais relaxado, melhor você se entrega. Melhores as sensações, a sua mente vai se acalmando. E você vai ficando mais tranquila, calma e relaxada. Isso. Apenas escute o som da sua própria respiração. Se tiver algum barulho em volta, ouça cada um dos barulhos que você pode escutar. Se é barulho de carro, se é barulho do vento, se é de crianças. Vá prestando atenção em cada som que pode estar ao seu redor. Preste atenção somente agora nos sons. Sinta a vibração desses sons. Faça um esforço agora para simplesmente prestar atenção em cada som que está ao seu redor. Isso. E cada som faz com que você esteja cada vez mais concentrada, cada vez mais presente no agora. Isso, muito bem. Agradeça por esse simples momento, por esse simples agora, por esse maravilhoso momento agora. E vá voltando lentamente, abrindo os olhos, respirando profundamente. Isso, muito bem. E aí, me contem como foi a sensação. Vocês conseguiram prestar atenção na respiração, nos sons que estavam ao redor de vocês? Conseguiram acalmar essa mente que fica a todo momento achando que tem que tomar conta de tudo, de todos? Isso. Então, gente, a respiração é a porta de entrada para muitas coisas. Então, não é de um dia para a noite que a gente também pratica e fala assim: ah, eu pratiquei, já sou um monge budista. Não, é devagar, é praticando realmente, né? Sentindo puxar o ar, segurando um pouquinho. Sempre tenho esse cuidado de puxar o ar, segurar e soltar ele bem devagar. Quanto mais devagar vocês soltarem, mais o corpo vai relaxando, mais vocês vão se entregando. E esse exercício de respiração, ele pode ser usado, gente, a todo momento, não só na hora que você senta para meditar. Você pode usar ele, às vezes, no momento que você está em algum lugar que está te deixando ansiosa, que você percebe que você está com raiva, que você está perdendo seu prumo ali. Fecha o olho por um segundo, puxa o ar
Lembrando sempre aqui, ó, do estômago, né, do esôfago aqui, e soltando bem devagar. Vocês vão ver que quanto mais ar a gente leva para o nosso cérebro, mais ele vai oxigenar e as nossas ondas cerebrais vão diminuindo o nível e aí a gente vai se acalmando junto. Isso dá para ensinar para as crianças quando às vezes elas estão tendo acesso de raiva, quando vocês veem que tem alguém que está tendo crise de ansiedade, pedir para a pessoa falar: foco, olha em mim e respira profundamente. Às vezes a pessoa não consegue nem respirar pelo nariz, puxa pela boca, segura, solta pela boca até que os canais das narinas abram e você consiga fazer o ar entrar e sair pelas narinas. Então, existem inúmeras técnicas de respiração, existem técnicas de respiração que a gente usa para aquecer ou para sentir mais frio ou para aquecer, que é tampando uma das narinas. Existe técnica de respiração para acalmar e existe técnica de respiração para ficar mais agitada. Então, para acalmar é essa que eu ensinei, né? A gente puxa e solta bem devagar. Para ficar agitado, eu puxo e já solto. O que eu percebo? Que o meu corpo vai ganhando energia. Por quê? Porque eu tô trazendo o Ki para dentro de mim. O Ki é energia vital, tá? Que a gente usa em algumas terapias. Então, o Ki é a energia vital que está presente no ar. Eu trago de fora, levo para dentro e solto. Então, a respiração, se nós aprendermos a controlar, ela é a base de tudo, tanto para nós nos sentirmos dispostos, quanto para nós nos acalmarmos. Então, a gente precisa praticar, conhecer a nossa respiração, conhecer o nosso diafragma, fazer ele voltar a funcionar corretamente, como os do bebê funcionam. Então, através disso, a gente pode ter muitos e muitos benefícios. Então, a Chica falou que relaxou, a Suelen falou que parece que flutuou, dá uma sensação de leveza. E é isso mesmo que acontece com a meditação. Quando a gente termina, a gente sente que o corpo tá mais tranquilo, que você tá assim zen, tipo, tá como se estivesse flutuando realmente. Aí, às vezes, o mundo tá caindo do seu lado e você tá assim. E é isso que a gente quer com a meditação realmente, que o mundo pode desabar do nosso lado e que a gente continue ali. Significa que em alguns momentos a gente vai perder a calma? Lógico, nós somos seres humanos, mas é mais tranquilo para a gente passar por algumas fases, a gente deixa de se irritar por pequenas coisas. Então a gente começa realmente a trazer essa sensação de relaxamento para o corpo, e além do que, gente, é um momento único, exclusivo nosso. Então, foi o que eu falei para vocês ontem. Quando eu comecei a meditar, eu me trancava no banheiro e meditava sentada no chão do banheiro. Por quê? Porque era um momento só meu. Então, eu ficava ali quietinha, ninguém ia me interromper porque eu estava no banheiro. Eu acordava muito cedo, eu acordava 5 horas, 5 e pouquinho, ia pro banheiro, ficava quietinha. Aí depois comecei a meditar na sala. Então, às vezes eu acordo bem cedinho, 5, 6 horas da manhã. Sempre faço questão de meditar pelo menos alguns minutinhos. Então, às vezes eu sento aqui e fico escutando o som dos pássaros de manhã. Então, não tem necessariamente que estar num silêncio total. Pode ter música, põe uma música relaxante. Tem algumas meditações guiadas. Até essa semana eu vou gravar uma meditação guiada e vou subir lá no nosso canal do YouTube, e aí eu posto aqui no Insta para vocês verem depois, e aí dá para vocês irem escutando a meditação guiada. E aí eu vou fazer uma bem curtinha de 10 minutinhos, que assim dá para todo mundo fazer. Acordar 10 minutinhos antes, sentar, pôr um fone de ouvido ou deixar o celular do lado, já meditar antes de trabalhar, ou pode meditar antes de dormir também, tá? Se conseguir meditar 3 vezes por dia, 1 vez, 2 vezes, quantos vocês conseguirem, tá, gente? Não tem contraindicação. Quanto mais fizer, mais resultados vocês vão terem, tá?
Lá no nosso canal do YouTube também tem uma auto-hipnose, tá? Tem algumas auto-hipnoses que nós já gravamos, tem uma playlist lá só de auto-hipnose, que é uma meditação um pouco mais focada para algumas áreas, que vocês também podem praticar. Tá? Tem lá sons de relaxamento para dormir, então tem som de chuva para dormir, tem som do mar que a gente fez para ficar rodando só com a tela preta, justamente para você ficar só escutando o som e dormindo, relaxando, que daí o seu corpo vai entrando nos estados da natureza. Mandei hoje uma foto do Joãozinho meditando. Como ficamos mais tempo juntos, ele já sabe que quando falo, agora é a mamãe que vai meditar, às vezes ele faz comigo. E hoje ele fez sozinho. Ah, que lindo, tá vendo, gente? Se a gente ensinar as crianças a fazerem isso, fala pra ela, vamos brincar, ensinem as crianças, fala pra ela, vamos brincar de prestar atenção nos sons. Então fala pra ela, fala, olha, fecha os olhos, vai respirando e vai escutando que som que você tá ouvindo. E depois, quando a mamãe falar acabou, aí você me conta quais os sons você ouviu. Então, comece com pouquinhos minutos, 2 minutinhos, 3 minutinhos e vá aumentando, né? Não adianta querer que a criança fique lá 10 minutos sem falar, sem fazer nada, tadinha, que ela não vai aguentar. Então comecem por pouquinhos minutos e aí depois falem para elas que som você escutou. E aí ela vai falar, escutei o barulho do carro, do passarinho, do cachorro. E aí ela vai pegando gosto por isso e aí vocês vão implementando outras técnicas meditativas com elas depois, tá? Isso vai fazer deles adultos mais autoconhecedores de si próprio, adultos mais pensantes e mais preocupados com o agora do que com o futuro ou com o passado. Eu deixo vocês aqui essa noite com todo esse estado de relaxamento, de paz, que vocês possam levar esse relaxamento agora pelo restante da noite, ter uma noite muito tranquila de sono, muito agradável e pratiquem a meditação e depois compartilhem conosco as sensações que vão vindo com o passar dos dias, tá bem? Um beijo a todos, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e Namastê! Aloha!